é um pensador do direito, é um colega que faz com que o próprio Ministério Público reflita sobre as suas posturas, é um colega que tem demonstrado e aberto caminhos para que nós possamos avançar numa visão diferenciada de direito. E queria fazer um registro especial antes de enfocar o tema. O colega Cláudio Brito, meu colega de turma, no final da década de 80, no início da década de 90, era um homem que lutava pelas suas ideias de forma muito presente. Praticamente isolado no Ministério Público, nas suas posições, e também com relação à própria orientação jurisprudencial da época, defendia ele com muita convicção e galhardia as suas posições, no sentido de que deveríamos já lá trabalhar não só a redução da oferta, mas trabalhar muito mais a redução dos danos. Ele trabalhava de forma muito apropriada a questão do usuário, eventualmente da dependência, mas fazia questão de separar a questão daqueles que eram utilizados na prática criminosa, que se submetiam à prática criminosa, que, em razão da dependência, se automutilavam e que não esperava que o direito penal pudesse punir aqueles que sofriam os danos do tráfico de entorpecentes. Estas posições do Brito são posições que hoje são discutidas com muita propriedade em todos estes encontros que tratam da questão do entorpecente, do uso de substâncias entorpecentes, que é a questão da redução da oferta, a redução da demanda, de um lado, e a questão da redução dos danos. Isto faz parte de um processo muito apropriado, muito próximo de quem trabalha as questões psicológicas daqueles que sofrem os efeitos das drogas. E acho que o Brito abriu caminhos que hoje estão contemplados, inclusive, no nosso código, na nossa lei antitóxico, a Lei 11.343, de 2006, que trata no artigo 11 já questões referentes à possibilidade de tratamento para aqueles que são usuários e dependentes de substâncias tóxicas. Este trabalho, Brito, deixou marca, e a marca certamente está aí com a evolução do próprio pensamento a respeito dos temas. Queria também dizer que é muito mais fácil para todos nós termos a possibilidade de discutir a redução dos danos causados pelo uso de substâncias entorpecentes do que, talvez, trabalhar a redução da oferta. Porque parece ser muito mais simpático para a própria sociedade entendermos que o usuário e o dependente são pessoas doentes e que merecem ter condições de uma atenção especial da própria sociedade e sabermos caminhos para a solução dessas questões, do que trabalharmos a questão criminal, puramente criminal, de enfrentamento, de redução, com relação a usuários, dependentes e traficantes. Então, a questão da redução da oferta é uma questão desafiadora a todos nós. Nós temos que achar espaços, caminhos, e não só isso, temos que ser extremamente técnicos e profissionais no sentido de alcançar resultados efetivos com relação à redução da oferta. Mas, como disse Homero, né, homem nenhum de mulher nascida há que evitar o seu destino, aqui estamos nós discutindo a questão, neste painel, da redução da oferta. É um desafio posto a nós, que vamos tentar enfrentar neste momento. Estudos históricos e antropológicos afirmam que não há sociedade humana que não tenha qualquer vinculação com substâncias psicoativas. Em toda a sociedade, nós trabalharemos questões relativas às substâncias psicoativas. Não há sociedade livre de drogas. O que nós devemos desejar é uma sociedade livre dos danos causados pelas drogas. Nós devemos, certamente, trabalhar no sentido de poder ter
uma sociedade que possa vencer, ou estar organizada para vencer, algumas questões que assolam a todos nós. E situar a nossa discussão neste painel a respeito do uso de drogas, especialmente do crack, pelo seu poder devastador, desumano, que termina com a relação social e familiar, que assola famílias e famílias da sociedade brasileira, da sociedade do nosso Estado, da sociedade na nossa cidade, que está presente em relações nossas de amizade, que identificamos problemas a todo momento. Estas questões fazem com que nós tenhamos certamente algumas dificuldades para entender. O crack, todos nós sabemos, é um subproduto da cocaína, adicionado a novos elementos químicos, que faz com que nós tenhamos um subproduto que causa dependência quase que imediata, a partir da sua utilização, do seu uso, e que deixa danos gravíssimos naqueles que o utilizam. Nós encontramos em cada esquina, em cada beco, em cada rua, em cada viaduto, em cada marquise das nossas cidades, pessoas consumindo e utilizando-se do crack. Esta utilização do crack leva, e nós sabemos também, a doenças das mais diferentes possíveis, leva à perda da personalidade, da dignidade, dos mais elementares direitos que informam a cidadania, leva à perda da família, leva a problemas sérios psicológicos, leva à morte. A tragédia do crack tem um caminho direto a uma lápide. Isto significa que nós estamos trabalhando com problemas de extrema gravidade. E para isto, a sociedade brasileira deve estar extremamente mobilizada. Nós temos, para o enfrentamento destas questões, e as pessoas e os técnicos que trabalham na área sabem, alguns métodos para enfrentamento das questões relativas ao crack. Não vamos falar da redução dos danos, porque certamente já foi objeto da atenção em painéis anteriores e conferências anteriores, inclusive das oficinas que já foram realizadas. A questão da redução da oferta e da redução da demanda, que passam mais pela definição de políticas criminais e que envolvem diretamente a autoridade policial e os segmentos de polícia neste país, que envolvem diretamente aqueles que têm a titularidade da ação penal, envolve o Ministério Público Brasileiro e também aqueles que têm a obrigação no sistema judiciário de dizer o direito e de aplicar determinadas sanções a determinadas pessoas que praticam determinados ilícitos, que é o Poder Judiciário. Então, neste segmento é que nós atuamos e nesse segmento que se dá as discussões, que acontecem as discussões a respeito da questão da redução da oferta e da redução da demanda. A redução da oferta tem mais esse seu perfil de atuação criminal, de atuação de não permitir que possamos avançar em determinadas áreas. Por sua vez, a redução da demanda, que passa por projetos nacionais, tratam de grandes programas que são desafiadores, programas que são impostos por vezes, e também por grandes políticas de mídia, de utilização de mídia, muito criticado por aqueles que defendem apenas a redução dos danos, ou que trabalham na área puramente de tratamento psicológico. Por quê? Porque a exposição em mídia, por exemplo, crack mata, crack nem pensar, e tantas outras mídias expostas assim, fazem com que haja a discriminação e o isolamento daqueles que são usuários ou dependentes da substância.
Isso não permite que as pessoas possam vir ao próprio sistema. Então, estes trabalhos têm que ser, de fato, definidos por pessoas que são técnicos que atuam na área. O Ministério Público e eu, a pedido da minha associação, procurarei trabalhar e focar algumas questões relativas à atuação do Ministério Público, tem compromissos especiais com relação a estas questões. Este congresso foi pensado, foi gerido no ambiente associativo da nossa entidade de classe. Porque todos os membros do Ministério Público vivenciam no dia a dia, nas suas promotorias, estas questões. O lixo, as questões do submundo, as questões criminais do cotidiano, aquilo que afetam as famílias e a sociedade, diariamente passam pelas promotorias de justiça. São filas e filas de pessoas que se apresentam todos os dias nas portas das promotorias em todo este país, levando os seus problemas para que o Ministério Público possa ter a capacidade de enfrentá-los. Vivenciando isto, surgiu lá, no âmbito associativo, a ideia de se pensar um congresso como este. E este congresso certamente terá grandes parcerias, como teve da RBS, da URGS e de tantas outras entidades que, chamadas fossem, estariam ao lado, porque este é um flagelo nacional. E nós temos que pensar estas questões no sentido de poder avançar com relação a algumas questões, com relação a algumas situações. O tema foi colocado, o Ministério Público está integralmente envolvido com isto, e a questão da redução de dano passa por estratégias que deveremos enfrentar. Eu tive a oportunidade de conhecer, a convite do governo americano, o sistema de cortes de drogas implantado nos Estados Unidos. E também em alguns estados do Canadá. Os Estados Unidos tiveram o boom do crack na década de 80. Declararam guerra ao crack e às drogas. Nesta guerra, em determinado momento histórico, lá na década de 80, início de 90, a pena aplicada aos usuários do crack, ou dependentes do crack, era mais grave que a pena aplicada aos usuários de cocaína. Ou seja, a guerra foi declarada e, como a visão sistêmica do momento era de enfrentamento, teve os seus erros, os seus acertos. Mas, em razão dos seus erros e da necessidade de acertar, a sociedade americana soube sair dos seus problemas e hoje oferece alguns caminhos diferenciados que nós podemos, eventualmente, pensar. As cortes de drogas, implantadas na década de 90 nos Estados Unidos, estão hoje presentes, foram discutidas pelo Ministério Público, inclusive, que foi o precursor dessa ideia, aqui no Estado, e depois levado, inclusive, a Brasília, da justiça terapêutica, da chamada justiça terapêutica, que o colega Ricardo Oliveira procurou levar de forma muito clara.